Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra, mais uma vez aqui para a honra e a glória de Deus. O assunto que nós vamos abordar hoje vai ser sobre o que é ser um falso profeta. Será que é aquilo que muitas pessoas ensinam? Eu já fui ensinada que um falso profeta é aquele que não ensina o que está dentro das Escrituras. Também já fui ensinada que um falso profeta é quando uma pessoa fala algo e não se concretiza. Também já ouvi falar que um falso profeta é aquele que não segue os 10 mandamentos. Nós vamos buscar dentro das Escrituras uma das características desse falso profeta. Vendo as Escrituras, eu já vi duas características. Uma é quando esse profeta fala e não se cumpre. Não quer dizer que tudo que ele fale não se cumpre, porque a gente entende que existe advertências de Deus que são condicionadas, como foi o caso de Jonas. Jonas falou algo para o povo de Nínive, e ali havia uma condição. Se o povo se convertesse, eles, no caso Jonas não sabia disso, né? Parece que ele não sabia. Que o povo ele se converteu, né? Então aquela destruição que viria sobre Nínive não ocorreu, porque Deus ele é justo, ele não iria destruir Nínive, sendo que ela se arrependeu. A palavra de Deus diz que até mesmo os animais, eles fizeram jejum na presença de Deus. Então Deus olhou todo o contexto daquela cidade, Deus olhou as crianças, os animais, as pessoas, houve ali uma comoção, um arrependimento daquela nação ali de Nínive naquele momento, porque a gente sabe que Nínive mais à frente novamente peca e aí ela recebe a sua destruição. Que isso quer dizer também que Deus ele está sempre observando o nosso comportamento. A gente tem que sempre estar renunciando os pecados. E aí, a outra característica que eu encontrei, que foi essa daqui, que existe uma punição para esse falso profeta. A gente vai ler aqui nas Escrituras, no capítulo 13 do livro de Deuteronômio. Eu estou lendo na Ará, verso 1, diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Aqui no começo ele diz assim, quando uma pessoa, ou seja, um profeta, ou sonhador, a gente percebe aqui que existe uma diferenciação, né? A gente vê que existem pessoas que só sonham, mas eles não são profetas, porém, muitos dos sonhos dessas pessoas se realizam. Mas havia o profeta é aquela pessoa que ela recebe a voz de Deus, ela recebe algo vindo de Deus para anunciar, seja uma repreensão, uma exortação, seja mostrar ali para várias pessoas que os seus pecados, alguma coisa em que eles estão falhando. O profeta é isso, uma pessoa incumbida de passar a mensagem de Deus, não é a mensagem das Escrituras, como as pessoas falam, né? Não é tipo assim, eu ficar lendo aqui as Escrituras, eu sou um profeta de Deus, não é isso. É Deus dar um comando, uma voz, Deus falar algo para mim, ou para alguém, que seja profeta, né? No caso, que tenha esse dom de profecia, porque a profecia é um dom, é uma vocação de Deus. Ele vai dar essa palavra para essa pessoa, que ela tem que repassar. Muitos profetas do passado, eles tinham visões, eles sonhavam, ou eles recebiam a voz diretamente na sua mente, a voz de Deus, a qual eles deveriam repassar para aquelas pessoas a quem Deus queria falar. Não é que Deus não tem o poder de falar com aquela pessoa a quem ele está tentando corrigir ou a quem ele está tentando animar, não é isso. É porque muitas das vezes a pessoa fecha tanto o seu coração que ele não dá ouvidos ao sobrenatural, a algo que não é palpável. E Deus, ele não é palpável. A gente não pode ver Deus.
Então, muitas das vezes, a pessoa ela não quer dar ouvido a essa voz, a essa pessoa que não é palpável, no caso Deus. Então, muitas das vezes, Deus se vale de seres humanos para que essas pessoas venham levar a sua palavra até aquela pessoa que de fato necessita, seja para exortar, corrigir, animar, ou seja, até mesmo para dar uma palavra final mesmo para aquela pessoa. Balaão tinha o dom da profecia, porém ele era um falso profeta, porque ele era idólatra, levava as pessoas a buscarem outros deuses. Então, porém, Deus o incumbiu de dar aquela mensagem. Se essa pessoa anunciar um sinal prodígio e suceder o tal sinal prodígio de que te houver falado e disser, ou seja, o falso profeta ele vai se valer de algo que ele falou, que ele disse que ia acontecer. Ou então ele fez algo, por exemplo, ele pode ter orado, ter realizado um milagre, né? Ele pode ter realizado uma cura. Então esse falso profeta, essa pessoa que tem essa característica de falso profeta, ele tem essa capacidade também de realizar milagres, né? Realizar prodígios, ou dar sinais, né? Ele pode dar um sinal a alguém e aquilo de fato acontecer. Então, para a gente entender aqui que um falso profeta não quer dizer que o que ele fala não acontece. Acontece, o falso profeta fala algo que acontece. A característica de um falso profeta é quando ele desvia a pessoa do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus invisível. Então, a palavra de Deus diz aqui que essa pessoa é um falso profeta. Ele é passivo até mesmo de morte, porque ele pregou a rebeldia. A idolatria, a palavra de Deus diz que é uma rebeldia diante de Deus. Para o Senhor, a idolatria é uma rebeldia, porque você está dando as costas para o verdadeiro Deus. E você está fazendo pessoas ou coisas de seu Deus. Né? A pessoa está colocando ali no lugar de Deus coisas ou pessoas. Então essa pessoa vira as costas para Deus. Ela faz de conta que Deus não existe. É como um pai ou uma mãe que fala com seu filho e o seu filho finge que esse pai ou essa mãe não está ali, não é real. E isso irrita a pessoa. As pessoas muitas vezes elas não entendem Deus. É só elas olharem para muitas características nossas. A gente gosta quando alguém vira as costas para nós, quando alguém que a gente tem amor, que a gente cuida, que a gente preza, vira as costas para nós, a gente dá aquela sensação de tristeza, de ira. Uma mãe cria um filho, um pai cria um filho muito bem, e esse filho vai contra tudo que o seu pai ou a sua mãe fala, vira as costas para esse pai. Então nasce aquela tristeza, aquela ira, né? Aquela sensação de injustiça. Do mesmo jeito é Deus, do mesmo jeito não, né? É pior ainda, porque ele vê que ele é a única solução para a vida do ser humano e o ser humano se volta contra ele. Fica aqui claro para nós que o falso profeta é aquela pessoa que, principalmente quando alguma coisa se realizar através dela, né? Quando aquilo que ela fala, aquilo que ela põe a mão, realiza um prodígio, e essa pessoa leva pessoas a se voltar contra Deus, então essa é a característica de um falso profeta, e esse falso profeta diante de Deus é passivo até mesmo de juízo final, que no caso hoje a gente não vai andar matando as pessoas, né? Por realizarem coisas e levarem pessoas a se rebelarem contra Deus. Todas essas coisas estão debaixo do juízo de Deus, e é Ele como Deus que vai dar de conta. Então, queria deixar aqui para vocês a característica de um falso profeta, né? Não muitas das vezes não é aquilo que muitas pessoas passaram para nós, e sim aquilo que está bem claro aqui dentro da palavra de Deus e nada mais além disso. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.